E aí, pessoal, Timeline Tricolor deste domingo vai tratar dos altos salários pedidos por alguns jogadores que o Grêmio, de alguma maneira, olhou no mercado. Vai tratar também de Mano Menezes. Teria alguma dificuldade interna ao seu trabalho neste grupo de jogadores? A entrevista de Celso Rigo falando também sobre responsabilidade financeira e outros assuntos para a gente discutir por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil para você, aqui em Porto Alegre em 6 endereços, pelo site mercadãodainformática.com.br. Assistência técnica e computador pronta entrega, você tem tudo no Mercadão da Informática. Se você for comprar para a sua empresa, basta entrar em contato que você vai receber um atendimento personalizado, porque o Mercadão da Informática não tem igual. Vá lá, converse com eles. São parceiros aqui, serão seus parceiros por aí também. Gente, Timeline Tricolor começa com uma matéria do Simon Bianchini. Simon diz o seguinte: o salário pedido por Arthur ao Grêmio é superior ao salário oferecido a Roger Guedes e também maior do que Martin Braithwaite, o maior salário do grupo do Grêmio. Ou seja, mesmo que esse jogador saia de graça, é preciso pensar muito bem. Porque a gente pode juntar essa informação com a entrevista que o Celso Rigo deu há pouco para a Rádio Gaúcha. Quando ele diz o futebol virou um mercado muito caro, é preciso ter responsabilidade. Disse que gosta bastante do Roger Guedes, mas acha importante ter neste planejamento uma ideia de quanto pode pagar. Quando a gente entra na distorção salarial, a gente começa a ver o tamanho do risco. Vocês sabem que um jogador da base, como o Riquelme, por exemplo, que surge, ganha 12 mil reais. E tu tem no grupo de jogadores de 2 milhões de reais. E muitas vezes eles dividem o mesmo espaço. E, mas um é consagrado, vem da Europa, o outro... Sim, mas o resultado disso não é nessa distância. Então é preciso ter muito cuidado e é isso que, de alguma maneira, a gente acaba vendo. Um Grêmio que começa a tentar mudar de patamar, se assusta um pouco com o que está acontecendo. Por exemplo, ainda dentro da matéria do Simon, o Grêmio chegou a olhar Lo Celso, a olhar o Wendel, tudo gigante. O Lo Celso não quis, a gente falou no canal aqui. E o Wendel, 20 milhões de euros. Não dá para pensar. Hoje o Grêmio ainda não tem estrutura financeira para isso. Seria 130 milhões o preço da arena para comprar. Nem se fala em salário. E o Mano ontem falou sobre isso. Eu já pela manhã já falei nisso. Jogador de R$500 mil tem que saber jogar marcado. Antes fosse jogador de R$500 mil. Nós estamos falando de jogadores muito caros que a todo momento não dão resultado por aqui. O próprio Braithwaite, que ganha bem mais do que R$500 mil. Então, é preciso cada vez mais entender esses movimentos. Olha só, o Grêmio não tem os seus 4 homens que jogaram pelo lado direito à disposição para o jogo do final de semana. O Igor Serrote foi vendido, o Gustavo Martins lesionou na semana passada, o João Lucas lesionou nessa e o João Pedro está lesionado há mais tempo. O Grêmio teve 2 lesões musculares no intervalo de 7 dias com homens que atuam pelo lado direito. Quanto custa isso para o Grêmio? Voltando à discussão financeira, o Grêmio precisa, nesse momento, urgentemente contratar um lateral. Inclusive, se der para jogar no final de semana, melhor. Mas aí nós já estamos falando de mais um reforço, de mais uma construção e mais uma dificuldade. Do ponto de vista de informação positiva, Balbuena. O Kahneman tomou o 3º amarelo, não joga contra o Sport. O Wagner Leonardo vai ser naturalmente zagueiro pela esquerda, mas estreia Balbuena, que já poderia ter estreado antes, bastasse que o Grêmio tivesse contratado antes. Ele não tinha contrato, se era convicção, era só ter feito esse movimento aí que nós já teríamos esse jogador
atuando por aqui. São situações que aos poucos a gente vai começando a notar. O que tem, e eu acho que esse é o centro desse vídeo, é quando o Arthur, que está praticamente perdendo o mercado na Europa, consegue a liberação de graça da Juventus para vir jogar no Grêmio, e o salário dele é maior do que um jogador que o Grêmio está pagando 10 milhões de euros como o Roger Guedes, nós temos que dar um passo para trás e tentar entender qual vai ser o nosso movimento. Quanto efetivamente o Grêmio pode pagar por mês, porque senão o Grêmio vai ter 10 jogadores de 2 milhões e não vai resolver o problema. Nós temos que ter consciência do nosso planejamento para não correr grandes riscos. Eu tenho muito medo dessa janela de hoje, porque essa janela de hoje, se ela não for construída a 4 mãos, e aí eu me refiro à atual gestão e a Marcelo Marques, ela compromete o ano que vem. Porque imagina só, contrata 3, 4 caras a 2 milhões, e aí? Aí talvez tu tenha um pouco mais de dificuldade ali na frente para entender, para compreender esses movimentos e como as coisas vão se colocar. Hoje, o Grêmio, de alguma maneira, precisa olhar em conjunto. O presidente Alberto Guerra obrigatoriamente precisa conversar com o Marcelo Marques. Tá, o caminho que a gente está tomando é esse, vamos juntos? O Marcelo Marques já disse que vai ajudar na contratação de jogadores que precisem colocar algum dinheiro na frente. Vamos juntos, o Grêmio precisa se unir. As notícias aqui dos movimentos me preocupam. Não podemos correr nenhum risco de comprometer algumas situações, alguns avanços que a gente tem tudo para dar. O cavalo está passando encilhado na nossa frente. Nós não podemos perder exatamente para isso. Esse episódio do Arthur, confesso para vocês, me surpreendeu. Não imaginei que fosse tão caro. Isso aqui, vamos imaginar 2 milhões. 24 milhões por ano. É dinheiro. No Brasil é muito dinheiro. Pelo que a gente está vendo, na Europa também é. Mas no Brasil, especialmente, é muito dinheiro. E a gente tem que cuidar, porque senão inviabiliza. Ali na frente inviabiliza. O Grêmio, ele vai ter um aporte, ele vai melhorar suas relações, ele vai melhorar suas situações, mas ele não vai sair faturando mais do dia para a noite. Ele vai ter que ser construído. E isso indica que o Grêmio não vai poder passar de uma folha de 16, 18, que está dando prejuízo, para uma folha de 36. Da noite para o dia, que é o que fala o Celso Rigo aqui sobre responsabilidade. Me parece que estamos diante exatamente dessa situação. E eu confesso que eu estou muito confiante em Marcelo Marques e em Celso Rigo. E tenho muita preocupação com relação ao que já gastou a atual gestão. Estou com medo disso. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.